Bom dia. Eu venho falar do workplace e quando eu estava a tentar pensar o que é que tinha sentido trazer, eu acho que primeiro é entender o que é o workplace, porque tendencialmente, dependendo do tipo de empresa, de indústria, o workplace difere muito. E a Galp, nós temos 6.300 colaboradores, fora todas as outras pessoas que trabalham connosco nos nossos diferentes locais, mas nós o que é que temos? Somos operadores, estamos em 10 países, temos estações de serviço, temos escritórios, temos barcos e portos e, portanto, quando uma pessoa pensa num posto de trabalho, não pode pensar no típica pessoa que vai estar ou em casa ou no escritório, mas sim aqui numa diversidade de necessidades. Quando eu entrei na Galp, isto foi no segundo semestre de 2018, uma das coisas, eu vinha de uma empresa um bocadinho diferente, de uma FMCG, que estava bastante avançada em termos de colaboração. E uma das coisas que eu achei curioso, quando lá cheguei, era a quantidade de PCs fixos que existia na empresa. Então, isso foi a primeira coisa que me impactou, para além de outras, de ferramentas de colaboração, como é que as pessoas interagiam, como é que eu podia promover a relação entre as pessoas. E eu lembro-me na altura, isto no final de 2018, de estar a falar sobre compra de novos PCs. E uma das coisas que eu me lembro da altura ter discutido com alguém, não interessa quem, foi eu queria comprar apenas PCs portáteis, porque temos que fomentar a colaboração, o poder trabalhar em diferentes sítios. Claro que trabalhar remotamente era algo impensável na altura. E aquilo que me sugeriram foi, não, compras 50% do parque em PCs fixos e 50% portáteis. Felizmente, sou um bocadinho teimoso de vez em quando e não fiz caso e comprei só portáteis, o que foi diferenciador na altura da pandemia, em que nós em 15 dias pusemos todas as pessoas a trabalhar em remoto, com coisas bastante complexas, nomeadamente a mesa de mercados que nós temos, que fazemos a parte do Energy Management e que tem que ser gravado, tem que haver um registro, enfim, conseguimos colocar todas as pessoas em casa em 15 dias e grande parte veio por isso. Isto não é para dizer que é preciso ter visão. Eu acho que, fundamentalmente, é preciso entender quais são as necessidades das pessoas. E as pessoas, já nessa altura, ainda antes da pandemia, existia essa necessidade, que é, eu quero trabalhar mais próximo das demais, eu quero poder fazer coisas diferentes e eu quero colaborar. E isto do colaborar é algo sempre muito complicado. Eu, tentando aqui trazer um bocadinho a realidade da Galp, do que é isto da colaboração. Nós temos... Quando nós pensamos em operador e estamos a pensar em extração de petróleo, portanto, o mais tradicional possível, a Galp não opera, nós somos cooperadores. Mas recebemos quantidades insanas de dados de quem opera. E temos que ser capazes de fazer propostas de melhoria, de entender o que é que está a ser feito, como é que pode ser otimizado esse trabalho e interagir com estas diferentes empresas, porque temos diferentes parceiros que estão a operar. E eu lembro na altura de começarmos a pensar o que é que tem sentido fazer quando pensamos em colaborar, o que é isto e quais são as ferramentas que nós podemos trazer e trabalhar. E apenas dar aqui um exemplo de uma colaboração que não é o típico de Teams ou Zoom e afins. Quando nós recebemos uma quantidade de dados que têm que ser tratados, e nós acabamos de ver um exemplo relativamente a imagens, mas quando recebemos uma quantidade de dados de documentos que têm que ser processados, que eu tenho que entender se existe ou não capacidade de otimização e que eu tenho que ser capaz de, inclusive, criar dashboards em tempo real, não só daquilo que é a realidade do Business Intelligence, óbvio, mas também começar a fazer análises preditivas, aqui esta colaboração começa a ser um bocadinho complicada se estamos a pensar em ficheiros, Excel e afins. Portanto, e só aqui dando um exemplo do que é isto da colaboração, nós fizemos um projeto que juntou low-code com Natural Language Processing, com uma ferramenta de OCR que nós criámos e ainda com Power Platforms, e criámos aqui um conjunto que permitiu aquilo que normalmente demorava uma pessoa uma semana a processar, nós conseguimos criar o ciclo completo num dia, receber, transformar, ter um dashboard em tempo real e poder interagir com as nossas entidades externas. Outro exemplo que eu acho que é curioso de colaboração. Quando nós vamos a refinarias,
que é outra realidade completamente diferente, principalmente porque é um ambiente altamente perigoso, com regras muito estritas, e, portanto, não podemos ir lá com o nosso telemóvel andar a passear, porque senão pode haver explosões e entre nós próprios podemos explodir e ir com a explosão. Portanto, quando nós pensamos como é que podemos colaborar numa realidade que é tendencialmente muito crua no tipo de trabalho que se faz. É muito físico, é duro, são turnos, é muita manutenção, são N chamadas de pedidos de manutenção que as pessoas têm que ir ao local a fazer, e isto, se pensando também na rotatividade e na quantidade de entidades externas que participam numa refinaria, isto era nitidamente o típico sítio para fazer um projeto de colaboração. E nós exatamente começámos por aí, e aí tivemos a ajuda da Claranet, grande ajuda da Claranet, e aquilo que nós pensámos foi como é que nós podemos levar a um local tão agrestes ferramentas de colaboração que eles próprios, que não são, muitos deles não são assim tão adeptos à tecnologia, eles próprios possam ter um aumento de eficiência e serem muito mais eficazes no seu trabalho. E então aquilo que foi obviamente, tivemos tablets próprios para aquele ambiente, pensámos em começar a introduzir tudo aquilo que era o Office 365 e que as próprias ordens de manutenção pudessem estar no device, no tablet, e que eles pudessem interagir com as pessoas que estão em back-office para entender não só que têm que fazer isto, mas como é que eu faço isto. E, portanto, poderem ter a capacidade de, no back-office, poder estar a dizer às pessoas o que é que têm que fazer, nomeadamente depois já com outros desenvolvimentos, o poder verem manuais, o poderem dizer se as coisas estão corretas ou não, e começar a introduzir outro tipo de realidades aumentadas e outras coisas e afins. Dar apenas aqui uma ideia do impacto em termos de ferramentas de colaboração na refinaria, que é, mais uma vez, um ambiente muito mais difícil do que no escritório. Nós, em janeiro de 2019, tínhamos 193 pessoas a trabalhar com ferramentas de colaboração na refinaria. No final desse ano, tínhamos 4.000. E já ninguém é capaz, aliás, eu agora estou com problemas porque querem mais e mais e mais e porque já não é rápido o suficiente. Antes já o ter era bom, agora já não, já tem que ser tudo mais. O que é normal, o que é bom, porque isso promove o nós cada vez fazermos coisas mais diferentes e cada vez coisas mais transformadoras. E quando neste momento nós chegamos a uma pessoa da refinaria, que muitas vezes viveu ali a vida toda, que está habituado àquela vida um bocadinho mais dura e menos tecnológica. Quando nós falamos de realidade aumentada, ele diz, sim, porque eu vi no outro dia. Epá, espera lá, que este pessoal já está aqui a entrar noutra onda completamente diferente. Porque, de facto, antes nós tínhamos a sensação que telemóveis era apenas para alguns, isto de sermos literados digitalmente, que ainda falta muito na maioria das empresas, que também era apenas para os mais novos, mas nós vemos cada vez mais uma coisa que a mim me parece fascinante, que é, quanto mais exposição nós damos às pessoas, mais elas ficam ávidas, porque já começam em casa também a ver, ou os seus filhos, ou elas próprias a interessarem-se por coisas. Um exemplo, isto não tem a ver também tem a ver com ferramentas de colaboração, mas ainda há pouco tempo pediram para eu fazer uma apresentação ao leadership team da Galp sobre o tal ChatGPT. Porquê? Ou seja, porque está nos TikToks, mas lá está, as pessoas começaram a pensar, espera lá, se eu vejo isto em toda a parte, e se os meus filhos já começam a usar, e a tentar enganar os professores e afins, espera lá, isto se calhar até tem utilidade para uma empresa. E que nós estamos a trabalhar nisso, mas isto apenas mostra que hoje em dia ferramentas de colaboração passa, sem dúvida, pelos Office 365, pelos Power Platforms e por muitas outras coisas, mas creio que cada vez mais nós temos que pensar em ferramentas de colaboração que vão a otimizar o trabalho das pessoas já a níveis muito superiores daqueles que são o básico, do conseguir ter chat, ou conseguir ter o OneNote, ou conseguir ter o Teams, e cada vez mais nós temos que pensar como é que podemos, e este é um desafio sempre para os tecnólogos, que é o dar o passo, conseguir antecipar as necessidades e poder implementar já coisas ainda antes das pessoas pedirem. E depois há aqui um tema
muito importante tem a ver com a segurança, que é quando nós começamos a ver pessoas que querem também testar, e cada vez mais temos pessoas que gostam muito de estar dentro das empresas porque têm capacidades tecnológicas, ainda que não sejam tecnólogos, mas depois não têm a abrangência de conhecimento de todos os riscos. E, portanto, eu há uns meses atrás, eu lembro de ter enviado uma informação exatamente a toda a empresa, pessoal, cuidado com o uso determinadas de todas estas ferramentas do Generative AI, porque tudo aquilo que lhe enviarem para lá, fica lá. Informação, diz-me qual é que é a minha rentabilidade, porque eu vou apresentar ao mercado daqui a um mês. Malta, estás a colocar coisas lá fora que ainda não apresentaste ao mercado. Atenção a tudo isto. E, portanto, esta noção de cada vez quero colaborar mais, quero fazer mais, sem ter depois o acompanhamento em paralelo, e passa também pelos exemplos que vimos aqui antes, mas o acompanhamento em paralelo de tudo aquilo que são normas, processos, procedimentos, regras, que é uma chatice, mas que se não fizermos, pomos empresas à mercê não só de atacantes, mas de informação que é altamente sensível. Isto é sempre aqui a minha guerra interna, que é como é que eu consigo fazer com que, sim, vamos rápido, mas vamos seguros. E sei que ainda não falámos aqui de segurança, talvez seja um bom passo aqui para o... mas acho que temos de ter aqui muito cuidado com isto. Colaborar sim, mas de uma forma segura. Se tiverem algumas dúvidas, se quiserem que eu fale mais alguma coisa, estou à vossa disposição. Muito obrigado.